Para dar continuidade a esse seminário sobre previdência complementar, projeto para o presente e o futuro. E hoje à tarde é um painel intitulado Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, RJPREV, o que é preciso saber. E a ideia desse painel é justamente passar alguma informação sobre a nossa Previdência Complementar dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Bem, mas cabe a mim falar um pouquinho da importância da previdência complementar neste cenário em que vivemos essa crise, essa grave crise da previdência social. E eu gostaria de começar mencionando um pouquinho da criação da previdência social. Ela não é uma coisa muito antiga, ela nasceu no século XIX e nasceu num contexto de unificação do Estado alemão. E naquele momento, o Estado recém-unificado, havia muitos problemas sociais por causa das origens diferentes daquele povo que estava unido num novo Estado. E para que fosse possível aplainar um pouquinho aquelas diferenças, o chanceler Bismarck teve a ideia de fazer uma promessa de previdência social. E aí ele prometeu algo que era totalmente para inglês ver. Só para se ter uma ideia, o benefício semelhante ao que hoje é conhecido como aposentadoria era previsto, mas exigia uma idade mínima de 70 anos, que era muito dificilmente alcançada no final do século XIX, quando a expectativa de vida girava em torno de 40 anos. Então era assim, uma mentira, uma promessa para inglês ver. Mas aquilo que era uma promessa, rapidinho se transformou numa armadilha, Bismarck's Pension Trap. Porque pouco depois a população europeia ela sofreu um salto na expectativa de vida nas décadas seguintes. Em 1916, a idade mínima para aposentadoria desceu para 65 anos e em seguida vieram as crises econômicas mundiais que culminaram na crise da Bolsa de Nova York em 1929. Então você tem aí todo um cenário que demonstra que aquilo aí não tinha como dar certo. Quer dizer, as pessoas estavam atingindo a idade suficiente para gozarem dos benefícios de aposentadoria e você tinha uma crise econômica, então aquilo foi uma situação insustentável. E o que é curioso é que a resposta a essa crise econômica, como todos sabem, foi o Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social, ele trouxe uma presença maior do Estado da economia e também mais previdência social, quer dizer, um Estado mais protetivo, com mais seguridade social. Então, ao invés de melhorar a situação só piorava. Havia mais e mais promessas do Estado na proteção daquela sociedade, mas uma promessa que não se cumpria. Aqui no Brasil, embora nós tivéssemos, em 1808, 1835, sinais de solidariedade social com os antigos montepios, foi na década de 20 que surgiram as caixas de aposentadoria. Em 1920 surgiram as caixas de aposentadoria, mas aquelas caixas eram caixas vinculadas às empresas, caixas de natureza privada. E foi justamente em 1930, já no contexto do Estado do Bem-Estar Social brasileiro, na época do Estado Novo, que a Previdência Social deixou de ser uma coisa privada e passou a ver a gestão centralizada e pública da Previdência Social. Eu acho interessante a gente observar o momento em que essas coisas surgem, porque parece que a Previdência Social está posta como algo imutável. Primeiro que é recente, e depois que está dentro deste conceito de alargamento do Estado, e que não é uma realidade posta, como se fosse imutável. É algo que facilmente pode ser modificado se o contexto histórico for. Em 1934, a Constituição já disciplinava a Previdência Social num formato muitíssimo parecido com o que hoje nós conhecemos na nossa Constituição. E essa gestão centralizada e pública da Previdência, ela tem dois problemas centrais. Primeiro, que como eu disse, a promessa
inicial que não se concretizaria, não se concretizou mesmo. E uma maneira de lidar com esta dificuldade financeira de arcar com os benefícios foi justamente a utilização do chamado regime de caixa, regime de repartição simples. E esse regime de repartição simples ele é fundado numa solidariedade intergeracional, que é um problema por si mesmo, porque você está empenhando o futuro. Né? Quem está trabalhando hoje tem que pagar pelos benefícios daqueles que estão já no gozo de benefícios, e isso exigiria que a sociedade tivesse sempre aumentando, alargando a sua base da pirâmide, a sua parcela mais jovem da população, mas isso também exigiria que o Estado pudesse cumprir com outras promessas, porque promessa de seguridade social não é a única. Ele tem que cumprir com a promessa de educação, ele tem que cumprir com a promessa de saúde, ele tem que cumprir com a promessa, outras promessas que não são possíveis com o crescimento populacional necessário para dar certo um regime de caixa. E o outro problema estrutural dessa Previdência, dessa gestão centralizada e pública da Previdência, é justamente porque os benefícios são estruturados de uma maneira semelhante ao que se entende no Previdência Complementar de um benefício definido. Quer dizer, se propõe um benefício futuro que desde o início se conhece uma forma de cálculo, né, e ninguém sabe se o Estado terá dinheiro para arcar com aquele benefício no futuro. Com as crises econômicas, isso realmente vai ficando cada vez mais difícil, e, enfim, é uma promessa muito difícil de ser cumprida. Então, no contexto do neoliberalismo brasileiro, já nos governos Collor e Fernando Henrique, Collor porque foi estruturada a privatização, e o Fernando Henrique, quando isso começou a acontecer, foi justamente nesse momento que começaram as tímidas reformas da Previdência. Neste momento se viu, olha, o Estado está muito grande, vamos dar uma diminuída nas promessas previdenciárias. E aí a primeira foi justamente a emenda 20 de 98. A emenda 20 de 98 teve uma vantagem de reforçar o caráter contributivo da Previdência Social. Até aquele momento, ninguém nem contribuía para a aposentadoria, as contribuições eram feitas apenas para a pensão, a aposentadoria era, assim, um direito que se tinha, e na Constituição, aquilo que tinha expressão tempo de serviço passa a tempo de contribuição. Então, realmente, começou a haver, a partir da emenda 20, uma vinculação entre o tempo que se contribui e o valor do benefício. Também se acresceu requisitos de idade para certas modalidades de aposentadoria no regime próprio, um pouquinho menores do que no regime geral. Depois veio a emenda 41. Com a emenda 41, foi o momento em que se firmou uma correspondência, uma relação, não só entre o tempo de contribuição e o tempo e o valor do benefício, mas também entre o valor da sua contribuição e o valor do benefício. Porque até a emenda 41, você podia contribuir com valores muito pequenos, mas se no final você contribuísse com um valor maior, aquilo é que importava, porque você tinha a integralidade e depois a paridade. Então não tinha uma relação entre o valor e o valor da contribuição e o valor do benefício, que isso só começou a surgir com a emenda 41. Mas como todos sabem, a emenda 41 foi assim muito generosa com regras de transição. Depois teve a emenda 47, a emenda 70, todas elas muito generosas. E hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos proventos que são fixados ainda são fixados hoje com integralidade e paridade. Então, por isso que a mudança ainda foi muito tímida com a emenda 41. Já a PEC 287 de 2016 promete alterar consideravelmente os requisitos de idade mínima de tempo de contribuição, além de afinar ainda mais a vinculação do valor do benefício com os valores das contribuições. Porque se hoje é utilizada a média das 80% maiores contribuições, maiores bases de cálculo para a contribuição,
com a chamada reforma da Previdência, a ideia é que se utilize um percentual maior, talvez até a proposta inicial era de 100%, aí se discute, deixou para a lei, mas a proposta é que seja um percentual maior do que 80%. Nessa reforma da Previdência, isso é interessante notar, acompanhando a PEC, havia alguns gráficos que eu trouxe aqui. Esse é um dos gráficos. Então aqui você tem a pirâmide etária em 1990, em 2010, 2030 e 2060. E você vê que em 90 a gente tinha uma pirâmide etária muito favorável à Previdência, com a base bem alargada, um número grande de jovens, mas que isso certamente não é uma realidade que vai perdurar por muito tempo. Em 2060 você já tem uma coisa, quase que uma pirâmide invertida, mostrando que a gente realmente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Outro gráfico que tinha nessa PEC, é esse que eu estou trazendo aqui, que diz respeito às idades mínimas de aposentadoria em diversos países. E o requisito de idade mínima de 65 anos não é assim muito fora daquilo que se encontra nos demais países. Embora a gente se assuste muito com esse requisito de 65 anos, não é uma coisa muito diferente. E aí, é onde eu queria chegar, é a Previdência, a importância da Previdência complementar nesse cenário, né? É uma alternativa importante para a diminuição da gestão pública e centralizada da Previdência. Primeiro, porque não trabalha com regime de caixa, o regime é de capitalização. Pela Constituição, você tem ali a obrigatoriedade de um regime capitalizado. Então, isso... Lembro que eu falei que havia dois problemas estruturais. Um é o regime de caixa e o outro é ser da modalidade de benefício definido, ou uma modalidade semelhante, estruturada de maneira semelhante ao que é a modalidade de benefício definido. Então, a Previdência complementar é necessariamente capitalizada. E depois, a gente tem ganhado muito com uma frequência cada vez maior de benefícios estruturados com a modalidade de contribuição definida, que é aquela modalidade em que você define uma contribuição e o seu benefício será aferido de acordo com as reservas matemáticas efetivamente constituídas e capitalizadas. Então, isso diminui o risco, o risco atuarial é bastante diminuído com esse tipo de plano. Então, vejam que é bem curioso, o que foi curioso para mim nos meus estudos, foi perceber que a própria emenda 20 de 98, que foi a primeira emenda constitucional que começou a diminuir a previdência social aqui no Brasil, foi também um importante marco na previdência complementar. Primeiro, com a emenda 20, surgiu na Constituição um artigo próprio para regular a previdência complementar, que foi o artigo 202. E ali, naquele dispositivo, ficou expresso a necessidade de ter um regime de capitalização. E uma outra questão que é muito importante, a minha colega Renata Cotrim conhece muito bem isso, que é a independência da relação de trabalho. Então, a previdência complementar, ela não obedece à lógica da relação trabalhista. E essas questões postas na Constituição foram questões muito importantes para o desenvolvimento da previdência complementar. A segunda questão é que foi justamente a emenda 20 que trouxe a possibilidade de criar para os servidores públicos a previdência complementar. Então, foi a emenda 20 que trouxe ali nos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição a possibilidade de se limitar os benefícios previdenciários dos servidores públicos ao teto do regime geral de previdência social, desde que fosse criada uma previdência complementar para os servidores públicos. E justamente logo após a emenda 20, quem esteve aqui na palestra da Solange se lembra, surgiram as importantes leis complementares 108 e 109, que vieram regular de uma maneira muito mais minuciosa a previdência complementar,
trazendo boas práticas de transparência, regras de financiamento, fiscalização das entidades. Foi instituída também a Previdência Associativa, que até aquele momento não se conhecia instituidores de entidades fechadas de Previdência Complementar, porque as entidades de classe elas podem instituir entidades fechadas de Previdência Complementar, e isso não havia até este momento. Então, tanto a Previdência Complementar é uma alternativa viável para a gente seguir com a nossa Previdência de uma maneira mais saudável, que foi justamente a mesma emenda constitucional que começou a diminuir a Previdência Social básica, que trouxe dispositivos muito importantes da Previdência Complementar. Teve algumas outras alterações constitucionais, por exemplo, a emenda 41, ela explicitou que essa previdência dos servidores públicos tinha que ser por meio de entidade fechada de previdência complementar, e foi neste cenário que surgiu a nossa Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, a RJ-Breve, por meio da Lei 6243 de 2012. A PEC 287, ela tem alguma alteração neste cenário. Primeiro, porque o dispositivo que antes falava que seria possível limitar os benefícios dos servidores públicos ao teto do RGPS, se implementada a Previdência Complementar, passa a ter uma redação um pouquinho diferente, afirmando que deve ser instituído o limite do RGPS e criada a entidade, e criada a Previdência Complementar. É lógico que este dever é um dever com todas as aspas possíveis, porque é mais um dos deveres que não tem sanção na Constituição. Então, e se não criar, como é que faz? Aplica o limite sem entidade de Previdência Complementar? Não há como, né? Na minha opinião, não há como. Você só pode limitar o teto da RGPS se você efetivamente instituir a Previdência Complementar dos servidores públicos. A segunda questão muito interessante, a alteração que vem nessa proposta de emenda constitucional, ela na verdade surgiu com o substitutivo, não estava na redação original, que é a possibilidade da Previdência Complementar dos servidores públicos ser feita mediante a contratação direta de entidade aberta de Previdência Complementar. Eu botei sem licitação, óbvio que não, é com licitação. Desde que licitada, você pode fazer uma contratação de entidade aberta de Previdência Complementar. O que pode, como nós falamos aqui, pode viabilizar que pequenos municípios ofereçam essa previdência complementar com mais facilidade, mas, por outro lado, as taxas de administração são consideravelmente maiores nas entidades abertas que nas entidades fechadas de previdência complementar, porque as entidades fechadas são necessariamente entidades sem fins lucrativos. Então, a tendência é que você tenha sempre taxas de administração maiores. Aqui eu trouxe alguns dados estatísticos, só por curiosidade, para a gente entender. Hoje, essas são as entidades, o número de entidades fechadas de previdência complementar por patrocínio instituída. Aqui, se você tem o patrocínio público, tem 89, patrocínio privado tem 198 e instituídos por associações de classe, 21. Esses são dados de julho de 2017. Relatório da SPPC. Aqui você tem as 10 maiores entidades de previdência complementar do país. E tem a indicação de quais são públicas e quais são privadas. Só um detalhe desse público aqui, obviamente eu não estou falando necessariamente de entidades vinculadas aos entes da federação, também estão incluídas aqui estatais. Então, as empresas públicas e economia mista estão aí incluídas no que é público, né, desde o slide anterior. Este daqui é um gráfico que mostra
a divisão dos planos que hoje existem de previdência complementar em relação à modalidade. Então, a gente vê hoje que a contribuição definida, benefício definido e contribuição variável. Então, a contribuição definida vem crescendo e temos já 38,22% dos planos constituídos na modalidade de contribuição definida. Aqui a gente vê o crescimento, né? Então, a contribuição definida é esse vermelhinho aí, e a gente vê que ele vem crescendo ao longo dos anos, e o benefício definido vem diminuindo ao longo dos anos, que seria o desejável mesmo para termos planos mais saudáveis. Esse eu achei interessante, que foi uma entrevista entre os participantes dos planos de previdência complementar. E aí, antes da entrevista, que foi publicado aqui, foi uma entrevista realizada pelo Ministério de Previdência Social, antes da entrevista, que me interessou muito pouco, o resultado informa a qualidade da amostra. E esse é o perfil dos entrevistados. Não é nada diferente do que a gente imagina, né? A entrevista foi realizada, 58% eram participantes de entidades privadas e 41% públicas. E aí a gente vê que, no que concerne a idade, você tem um grande número entre 30 e 41 anos, né? O estado civil são casados em união estável, chega a 63%, então ter uma família é algo que ajuda a contribuir para a previdência complementar. O grau de instrução, você tem 41% pós-graduados, então quanto mais instrução, mais as pessoas estão procurando a previdência complementar. E a renda familiar, quanto mais renda familiar, obviamente, mais as pessoas procuram a previdência complementar. Essa então é uma grande dificuldade deste mercado de previdência complementar, porque as pessoas têm que estar bem instruídas e ganhar bem. E isso, a gente tem uma parcela pequena da nossa população neste perfil de participantes de previdência complementar. Aqui é uma divisão dos estados e informa quais são as entidades de previdência já em funcionamento de servidores públicos. O nosso Rio de Janeiro está aqui, tudo em verde. Rondônia está entrando em São Paulo. A gente tem o rosa, os que estão em estudo. Os amarelos com lei aprovada. Esse em Goiás aqui, a entidade está aprovada, mas o plano ainda não está aprovado. Isso é de julho de 2017, pode ter tido alguma alteração, mas só para a gente perceber que no Brasil os estados estão se estruturando com a entidade de previdência complementar. E aí temos a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, a RJ-Prev. Só uma informação básica, mas os meus colegas aqui vão falar com maior detalhes sobre isso. Mas foi criada pela Lei 6243 de 2002. Os planos de benefícios são estruturados na modalidade de contribuição definida. Foi aprovada pela Previc, foi aprovado na Previc em 2 de setembro de 2013. Isso significa dizer que somente aqueles servidores que ingressaram depois de 2 de setembro de 2013 estão submetidos ao regime de previdência complementar. E aqui é importante diferenciar o regime de previdência complementar da entidade de previdência complementar. Todos aqueles que entraram depois dessa data, eles só estão segurados pelo Rio Previdência até o teto do RGPS. Então, eles só pagam contribuição até o teto do RGPS e o Rio Previdência assegura até aquela parte. Claro, isso não quer dizer com integralidade e paridade. Todos eles ingressaram depois de 2013, não tem nenhuma regra de transição que vai pegar neles. Então, todos eles serão aposentados naquela parte, segundo a média, com proventos fixados, segundo a média das 80% maiores remunerações. Acima do teto do RGPS, o dono do dinheiro é o servidor. Ele escolhe o que faz. E aí ele tem a faculdade de investir
na Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, onde ele quiser. Então, é facultado a ele investir na RJPrev, mas ele está necessariamente submetido ao regime de previdência complementar, isto é, ao teto do RGPS, ao limite do teto da RGPS para o Rio Previdência, o regime próprio. Depois, além do plano estruturado na modalidade de contribuição definida, tem também na RJPrev fundos coletivos para benefícios de risco não programados e de longevidade. Tem fundos de cobertura de longevidade e tem um outro fundo de benefícios não programados, isto é, morte e invalidez. E esses fundos são coletivos, então é um pouquinho diferente, inclusive eles têm um seguro externo, né, para dar conta desses benefícios não programados. Os patrocinadores são o Estado do Rio de Janeiro, autarquias e fundações públicas. E os participantes são titulares de cargo efetivo no Estado do Rio de Janeiro e empregados da RJPrev. A gente tem entidades de previdência complementar fechadas, vinculadas a outras unidades da federação, que incluem seletistas diversos, até extra-quadro. A nossa ficou apenas com titulares de cargo efetivo, mas aí incluídos magistrados, Ministério Público e etc. Mas só são excluídos os militares. Os militares têm aquele problema, né? Porque os militares, ninguém sabe ao certo se estão ou não estão no regime próprio do artigo 40. Então, como todos os parágrafos ali que permitem a criação da entidade de previdência complementar são parágrafos do artigo 40, 14, 15 e 16, é questionável a possibilidade de você submeter os militares a esse regime. É claro que para os militares vale o que a lei diz, então a lei poderia dizer, mas é uma coisa um pouco delicada essa questão dos militares. Eu acho interessante também notar que na própria lei existe a previsão de outros patrocinadores. Isto é, a nossa RJPrev pode se tornar uma entidade de previdência complementar multipatrocinada. Os municípios podem, desde que a lei autorize, firmar convênios de adesão e terão planos próprios, mas dentro da própria RJPrev e, segundo o estatuto da entidade, sem solidariedade. Não pode ser previsto solidariedade entre os planos. E isso é fundamental para evitar a inadimplência, que a inadimplência de um patrocinador gere problemas no plano de outro. Também acho interessante, mas isso o Felipe conhece muito bem, notar que a RJPrev se utiliza do instrumento do credenciamento de instituições para investimentos. Então, em 2017, o site que conta com bastante transparência dá notícia de que foram credenciados o Banco Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então, são feitos credenciamentos de instituições. E, atualmente, a RJPrev só tem investimentos em renda fixa e renda variável. Isto é, embora seja autorizada uma entidade de previdência complementar a fazer outros tipos de investimento em empresas, créditos para pessoas, para os participantes, em imóveis, nada disso é utilizado na RJPrev. E também existe uma utilização de um software para monitoramento de risco e controle, e são utilizadas várias agências de classificação de risco. Quer dizer, eu acho que o que eu esperava era demonstrar a importância da previdência complementar, especialmente no estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem um evidente problema aí financeiro. E acho que a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro vem se desempenhando de uma maneira bastante favorável neste objetivo. Agora passo a palavra para o Dr. Felipe Derbe, que vai continuar aqui com os trabalhos. Muito boa tarde a todos. Vou começar aqui agradecendo a Juliana pelo convite para participar do evento e pela disponibilidade de conseguir encaixar um horário para mim
porque a programação inicial, todo mundo viu, era para eu estar aqui ontem, mas tive um compromisso de última hora em Brasília, né? E acho que o evento dá uma certa demonstração para a gente do que é a Previdência, né? Quando a gente não cuida do presente, a gente hipoteca o futuro. Quem estava relativamente satisfeito de não me ouvir falar ontem, não só vai ter que me aturar agora, como deixou de ouvir o Hélio, que não pôde estar presente. Portanto, acho que essa é uma boa demonstração. Espero, no entanto, compensar a presença. Agradeço também ao Sejur, que abriu espaço aqui para a gente. Cumprimento a todos, cumprimento também ao meu amigo Alan, né, que eu já não via tinha um tempinho. É sempre um prazer encontrar os nossos tempos lá de Rio Previdência. E tentarei aqui fazer um apanhado rápido. Vou tentar ser mais... É uma coisa mais de informativa do que propriamente de grandes divagações, para a gente nivelar informações sobre RJ-Prev. Enfim, entre um momento ou outro, eu vou fazer algumas considerações sobre posições, sobre opiniões que eu tenho a respeito do tema, e posso também aqui, eventualmente, entremear algumas características também da Previdência Complementar Federal, que é um bom parâmetro de comparação. A disciplina constitucional, acho que a letrinha ali não está ajudando muito, a disciplina constitucional da Previdência Complementar, já referida pela Juliana, que fez aqui um ótimo apanhado histórico para a gente, está no artigo 40, parágrafos 14 e 16 da Constituição Federal, e eu destaquei ali uma expressão que é a de que a Previdência Complementar vai ser gerida por entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, e a gente vai discutir um pouco isso aí também. A disciplina legal, por sua vez, ela está primeiro nas leis federais. Aqui nós tivemos um painel ontem falando das leis complementares federais número 108 e 109, editadas pela União no contexto da competência para normas gerais em matéria de previdência, que está no artigo 24, inciso 12 da Constituição da República. Temos também a Lei Federal 12154, de 2009, que disciplina o funcionamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc. No Estado do Rio de Janeiro, a lei que trata do tema é a Lei 6243, e a Previdência Complementar dos Servidores Federais está na Lei 12.618 de 2012. As entidades de Previdência Complementar dos Servidores são fechadas porque apenas eles podem figurar como participantes. A Juliana aqui bem retratou. Em alguns casos, os entes federados abrem também exceções aí e admitem seletistas. No caso do Rio de Janeiro, os únicos seletistas incluídos na RJ-Prev são os seletistas do próprio RJ-Prev. Não fazia sentido também que a entidade de previdência complementar não pudesse contemplar os seus próprios empregados. A natureza jurídica, diz a lei, é de fundação com personalidade jurídica de direito privado, né, com autonomia administrativa, financeira e gerencial. E a gente passa a ter o primeiro problema, essa história de direito privado aqui. A Constituição falava em natureza pública. Como é que se concilia a natureza pública da Constituição com a personalidade de direito privado da lei? Como resolveu a lei federal e como resolveu a lei estadual? As duas resolveram basicamente da mesma maneira. A natureza pública quer dizer submissão a normas de direito público incidente por força da sua instituição por ente público, a saber, especialmente, submissão à legislação de licitações e contratos administrativos e obrigatoriedade de realização de concurso público para admissão de pessoal. Ressalvados aí os cargos em comissão. Agora, o pessoal é subordinado à legislação trabalhista e não estatutária. A diretoria executiva pode e deve ser remunerada segundo parâmetros de mercado, mas com observância do teto remuneratório. E é necessária a publicação anual em órgão oficial, impresso e internet, de demonstrativos contábeis, financeiros, atuariais e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento aos órgãos e entidades da fiscalização. Sobre publicação, é uma informação importante. A recomendação que eu posso fazer é que vocês consultem, quem tiver interesse, o site da RJ-Prev. O RJ-Prev não é exatamente uma costela do Rio Previdência, mas o Rio Previdência teve uma participação importante, né? O pessoal do Rio Previdência teve uma participação muito importante na criação da RJ-Prev. O próprio Alan é servidor de carreira do Rio Previdência. E uma das boas coisas que foi reproduzida na Previdência Complementar é o padrão alto de governança
que o Previdência já exibia. A gente tem, se vocês forem levantar padrões de governança de fundos públicos de investimento mundo afora, né, o RJPrev, apesar de não ser propriamente público, em seu sentido mais estrito, tem padrão de governança compatível com o exigido pela OCDE. E o Brasil está começando a entrar na OCDE ainda. E, portanto, a gente está nesse ponto, do ponto de vista de governança, relativamente bem posicionado no mundo. A estrutura da RJPrev, acho que a gente vai ter talvez aqui alguns graus de interseção na exposição, né? A estrutura da RJPrev é de conselho deliberativo, com participação paritária de participantes e assistidos. Os participantes, a gente vai ver, são aqueles que contribuem para a formação dos planos, os servidores e empregados da RJPrev, e os assistidos são aqueles que gozam dos benefícios. Um conselho fiscal também paritário, uma diretoria executiva eleita pelo conselho deliberativo. Isso é muito semelhante àquela história de SA, né, da diretoria executiva, o conselho de administração. No fundo, todas essas fundações, essas instituições emulam um pouco o funcionamento das sociedades anônimas, né, naquilo que é cabido. Existe qualificação técnica dessa diretoria executiva. Eu botei entre aspas ele ficha limpa, porque não pode ter condenação criminal, nem condenação administrativa pelos órgãos reguladores. E tem uma previsão de quarentena, que é uma quarentena de 40 dias, de 12 meses, para depois do final do exercício da sua atividade. Tá? O Conselho Deliberativo tem mandato, os diretores só podem ser exonerados por decisão fundamentada do Conselho Deliberativo. Há um comitê gestor para cada plano de benefícios e o RJPrev tem, diferentemente do modelo federal, obrigatoriamente um comitê de investimentos que faz o assessoramento da diretoria na hora de tomar suas decisões, na hora de fazer as aplicações financeiras dos recursos a ela confiados. O curioso aqui é que no Rio de Janeiro a gente tem uma única entidade gestora, que é a RJPrev, que engloba todos os poderes e órgãos independentes. No governo federal é diferente. A União tem, na verdade, 3 fundações. A FUNPRESP do Executivo, a FUNPRESP do Legislativo, que pega também o Tribunal de Contas, e a FUNPRESP do Judiciário, que pega também o Ministério Público Federal. Tá? Há possibilidade de gestão conjunta, mas eu estava em Brasília na época que isso estava sendo discutido, eu estava cedido ao Supremo, estava trabalhando lá, e pude acompanhar um pouco desses debates, e o Poder Judiciário bateu o pezinho e disse que não ia se misturar com o Executivo numa fundação de previdência complementar, porque, dizia lá o ministro Supremo encarregado de decidir, de comandar o grupo de trabalho sobre esse assunto, eu não vou dizer o nome do ministro aqui, acho que um pouco de deselegância do ministro Marco Aurélio, e achou que o Poder Judiciário tem autonomia, que não pode se misturar, que tem que ter autonomia na hora de se tratar da sua previdência complementar. Isto, obviamente, é uma bobagem, porque nós não estamos falando de exercício de poder nenhum, nós estamos falando aqui de poupança, de economia, de investimento para o futuro dos servidores. Não para o desempenho das suas atividades, das atividades que lhes são confiadas por lei, mas para o futuro de cada um. Então, não tem absolutamente nada a ver com autonomia, com independência dos poderes. A dividir em 3 fundações diferentes diminui a escala e, portanto, o alcance do acesso a alguns produtos de investimento destinados a investidores qualificados. Portanto, se eu não acerto, tem determinados produtos que são oferecidos no mercado financeiro com taxas de administração muito mais baixas, mais rentáveis, que exigem um capital mínimo. Se você divide, o capital mínimo fica menor. Então, do ponto de vista de gestão financeira, é uma decisão talvez um pouco desastrada, e até porque baseada numa premissa completamente equivocada, que foi essa a qual eu acabei de me referir, mas nada pessoal. Acho que, enfim, cada um tem a sua visão aí de independência e harmonia dos poderes, que, aliás, é assunto da moda no Brasil atualmente. A Previdência Complementar dos Servidores, eu botei a sigla aqui RPCS, para diferenciar da já repetida aqui RPPS, que é do regime próprio, e do RGPS, que é o regime geral, aquele do INSS. Como bem disse a Juliana, é de adesão facultativa. Mesmo quem entra agora no serviço público não é obrigado a contribuir com a Previdência Complementar. Pode pegar esse dinheiro, jogar na loteria, pode comprar ouro, pode guardar debaixo do colchão, pode não fazer nada. A adesão é facultativa, é uma decisão importante que a gente tem que tomar na vida, e eu vou deixar isso para o finalzinho. E ela vale para quem entrou a partir de setembro de 2013, já com a RJPrev funcionando, seus planos devidamente aprovados.
os servidores com investidura posterior a essa data têm os seus benefícios limitados, benefícios obrigatórios do regime próprio, limitados ao teto do regime geral, que é 5.000, não disse o valor mais cedo. 5.531 e uns quebradinhos. Quem entrou antes pode optar, mas essa opção tem que ser prévia e expressa, né? E aí vai passar a observar também na Previdência Obrigatória os mesmos limites. O regime é, como já dito aqui também, inteiramente capitalizado. A gente não vai falar aqui em déficit ou superávit, não faz muito sentido, porque são formadas reservas individualizadas para cobrir benefícios futuros, que são as aposentadorias programadas. A gente sabe quando vai sair, quando completa lá os requisitos, né? De idade, principalmente. E os recursos são para pagar os benefícios e para custeio da taxa de administração da RJ-Prev. A lei autoriza a cobertura de benefícios não programados, pelo menos a aposentadoria por invalidez e pensão por morte, e outros riscos, como, por exemplo, doença, estão também autorizados por lei. Há a previsão legal de cobertura de longevidade, que é quando se ultrapassa a expectativa de vida. A gente, quando faz o cálculo de quanto vai pagar de benefício, de quanto vai receber, ou de qual tamanho da reserva a formar, considera uma expectativa que pode ser superada. Isso exige uma cobertura à parte, né? Assim como os benefícios não programados. A opção, para o caso de quem optar, é irrevogável e retratável. No Rio de Janeiro não há mais a possibilidade dessa opção agora. Quem tinha a possibilidade de optar, o prazo passou pouco depois da edição da lei. Havia uma discussão importante sobre a possibilidade de reabrir ou não esse prazo. Eu não sei como é que a gente vai estar em termos de horário, mas talvez, se a gente tiver a oportunidade de debater, pode ser uma discussão interessante. Né? Mas impõe para quem optou, ou quem pudesse optar, renúncia à antiga aposentadoria integral e adequação às novas regras, aos limites do regime próprio, para que pudesse aí passar a contribuir para o regime complementar. O governo federal criou um incentivo para isso, na época que era um benefício especial correspondente aí à diferença do que ele ganharia na aposentadoria pela média. O Estado do Rio de Janeiro não estabeleceu, o legislador optou por não criar nenhum tipo de compensação, e ao contrário, disse que o servidor não faria jus a nenhum tipo, o Estado não pagaria nenhum tipo de compensação para quem fizesse essa opção. Eu fiz um quadrinho comparativo, está aqui. Né? Aqui, para fins de comparação, é só o teto do regime geral, o RGPS, perdão, o teto do INSS está aqui para a gente comparar com os outros. Quem entrou, por exemplo, meu caso, que entrei em dezembro de 2000, tem lá uma regra transitória que ainda me permite, não sei até quando, a aposentadoria vai acabar, até lá vai acabar a aposentadoria pela última remuneração, também chamada de integral, com paridade, enfim, medalhas e condecorações e tudo. Vamos imaginar, o cara estava na ativa ganhando isso aqui, se aposenta levando a mesma coisa, não optou. Né? Tem gente que entrou a partir de 2004, perdão, já sob a égide da emenda 41, não se aposenta com tudo, se aposenta pela média das 80% anuais básicas de contribuição, fica um pouquinho menor. No caso do servidor federal, quem aderiu ao novo regime ficava aqui empatado no que é obrigatório com o regime geral e mais o benefício especial para alcançar essa mesma média. No caso do Estado do Rio, não tem isso aqui. No caso da União, ele podia fazer isso e contribuir para o FUNPRESP. Aí ele consegue, eventualmente, dependendo do tamanho da sua contribuição, chegar aqui nessa ponta. No Estado, para fazer isso, a minha contribuição vai ter que ser maior. O desenho é para ficar claro aqui a diferença. Está errado? Não. Eu dou o presidente aqui. Algumas vantagens dessa instituição de previdência complementar estão basicamente no seguinte: para o servidor pode ser vantajoso, porque ele reduz a contribuição obrigatória e pode buscar outras formas de financiamento, outras formas de financiamento da sua velhice, de investimento aí lá para frente. Quando se aposenta, pela norma constitucional atualmente vigente, quem está no regime novo não contribui sobre a aposentadoria ou pensão na previdência obrigatória, quem já está no regime novo. A contribuição só incide sobre o que excede, a contribuição dos inativos pensionistas incide já sobre o que excede o benefício obrigatório, o regime obrigatório. E a gente tem aí, eventualmente, no caso da previdência complementar, a possibilidade de portabilidade. Para o Estado, eu tenho uma redução de despesa com a contribuição patronal, no curto prazo, porque a contribuição para o regime obrigatório pode ser de até 2 para 1, no caso o RE 2 para 1 e a previdência complementar é de 1 para 1. E eu tenho uma redução no longo prazo ainda maior de benefícios obrigatórios. Eu vou ter benefícios menores, eu vou ter menos impacto com paridade, porque quem optou, eventualmente, já não tem direito à paridade, e eu tenho
um menor risco na cobertura do déficit financeiro. Então, acaba sendo também vantajoso. E mais, eu tenho uma previsibilidade maior. Quanto menos gente na conta da paridade do regime próprio, mais previsível é a minha conta. Né? A paridade, já falei sobre isso em algumas outras oportunidades. Eu acho que a paridade de servidores ativos e inativos é absolutamente inconciliável com o conceito de equilíbrio financeiro atuarial. Não dá para fazer a conta de quanto... Não tem estimativa. Amanhã aparece um aumento de servidores ativos, a minha estimativa foi para o vinagre. Algumas desvantagens eu pus entre aspas, porque algumas são efetivamente desvantajosas e outras talvez nem tanto, seja uma questão de perspectiva. No caso da migração, as contribuições até então vertidas ao regime próprio não são transportadas para o regime da Previdência Complementar no Estado do Rio de Janeiro, o que é, de fato, desvantajoso. Né? Por que não são considerados? Porque a gente trabalha ainda no regime de caixa, o que a gente pagou não formou reserva para ninguém, pagou os benefícios de quem já estava na inatividade. O patrocinador, no mesmo sentido, né, não é devedor da contrapartida referente às contribuições passadas. A Previdência Complementar custa mais para o participante para obter o mesmo benefício total. Né? Em duas pessoas com remuneração similar, uma delas na Previdência cheia, vamos dizer assim, na Previdência Obrigatória cheia, e outra já nesse regime aqui complementar, para chegarem ao benefício total final, para ganhar a mesma coisa na aposentadoria, quem está na Previdência Complementar vai ter que fazer um esforço maior. Pode ser que ela tenha mais garantia de receber, considerado o cenário, mas ela vai ter que separar mais dinheiro, eventualmente, para chegar àquele mesmo resultado. O benefício do regime próprio tende a diminuir. Quem já ganha abaixo não vai fazer muita diferença, do teto do RGPS não vai fazer muita diferença, porque não é contribuinte para aderir ao regime complementar, adere sem a participação do patrocinador. Mas eu posso ter aí, quem migrar, eventualmente quem fez opção, pode ter deixado de passar do integral, pode ter passado ao teto do RGPS, dependendo da diferença de valores, isso pode ser relevante. E o ente patrocinador não é responsável subsidiário, como acontece no regime próprio. A Previdência Complementar tem uma premissa importante, que é uma premissa que as pessoas não achavam muito que se aplicava à fazenda pública, né, ao Estado, até mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Dinheiro é uma coisa que acaba. O dinheiro público também acaba. As pessoas às vezes acham que não. Quem liga a televisão todo dia, quem lê jornal, já viu que acaba. Então, a Previdência Complementar tem esta premissa e você sabe desde cedo que você vai ganhar o benefício de acordo com a reserva que foi formada. Né? Então, essa é um dado importante. Os planos de benefícios, já referidos aqui também pela Juliana, você pode ter de contribuição definida, e na verdade a gente sabe os mínimos e máximos de contribuição, e calcula o benefício lá na frente, de acordo com a reserva formada ao longo do tempo e com a duração do período de pagamento estipulado em cada plano. Tem plano que estabelece período fixo, tem plano que estabelece até a morte, mas aí você tem cobertura de longevidade. Benefício definido é aquilo que já está em extinção, né, que era uma coisa muito comum antes, em que os planos estabeleciam o valor do benefício e se calculava a contribuição correspondente de trás para frente. Evidentemente isso não sobrevive, porque era muito comum nos fundos de pensão das estatais, o sujeito trabalhava, ganhava um salário de X, se aposentava pelo INSS e a Previdência Complementar pagava o que faltasse para chegar a esse X. Né? Fica muito parecido com o servidor público, então falta dinheiro lá na frente para pagar essa conta. Hoje a Constituição só permite plano de contribuição definida para os servidores na Previdência Complementar. Quem é quem? Também já foi referido aqui, eu vou passar rápido. Servidores efetivos e os empregados da RJ Prev são participantes. Aqui a gente inclui, quando eu falo em servidor, eu falo também magistrado, conselheiro do Tribunal de Contas, defensor público, promotor de justiça, procurador de justiça, aquele monte de gente que diz que é agente político, mas na verdade é servidor público. O patrocinador é o Estado, eventualmente é quem os municípios podem aderir, também a Juliana falou disso melhor do que eu seria capaz de fazer. No regime multipatrocinado, os assistidos são os participantes em gozo de benefícios e seus dependentes, por exemplo, no caso de pensão. Como eu custeio desse negócio? Receitas são as contribuições dos servidores ou participantes,
que podem fazer aportes extraordinários, quer dizer, aqueles em que além da contribuição que a gente paga habitualmente pode fazer um aporte lá sem contrapartida do patrocinador. Tem a contribuição do patrocinador no regime de 1 para 1 e resultados de aplicações financeiras ou doações ou legados. Eu nunca vi doação ou legado para regimes de previdência. Deve existir, mas eu nunca vi. Os assistidos não contribuem, a exemplo dos aposentados e pensionistas limitados ao teto da RGPS. Os recursos, como eu já disse antes, são exclusivamente destinados ao pagamento de benefícios e ao estritamente necessário sustentabilidade do ente gestor que não tem fins lucrativos, disse bem a Juliana, contribuição 1 para 1, e o patrocinador não pode botar mais nenhum tostão além da contribuição patronal. Podem ser admitidas várias faixas de contribuição, a máxima no Rio de Janeiro é de 8,5%. Os benefícios de risco exigem contratação à parte, inseparável. Tá? Eu posso condicionar a invalidez, os benefícios de invalidez e morte à percepção do benefício correspondente no regime próprio, a aposentadoria programada não necessariamente, né? Basta programar. E, no caso de pensão com morte, é admitido o levantamento por saldo na ausência de dependentes. A contribuição patronal nunca excederá a contribuição do participante. Temos ainda modalidade de autopatrocínio, em que o participante contribui sozinho para o plano, né? Pode contribuir eventualmente com a sua contribuição, pode resolver arcar com a do patrocinador, em alguns casos, ele pede a exoneração do cargo efetivo, mas permanece vinculado ao regime de previdência complementar, né? Isso é uma faculdade, não é necessariamente obrigatório que ele pague ao patrocinador, a diferença é que a reserva vai ser maior ou menor, conforme a quantidade de dinheiro que ele verter para o plano. O participante sem patrocínio é aquele que, por exemplo, é remunerado em valor inferior ao teto da RGPS, né? Ou, por exemplo, quem está no regime não faz a opção, simplesmente resolve contribuir. Eu, por exemplo, posso contribuir se quiser para a RJ Prévia, mas não tem contrapartida do Estado se eu tomar essa decisão, né? Nesse caso, o participante sem patrocínio, aí não entra no fundo de longevidade, né? Mas pode, eventualmente, contratar, mediante adesão facultativa, a contratação externa de benefícios decorrentes de validez e morte. Tá? A gestão dos recursos garantidores é um dado importante. Tá? Exige-se legalmente a submissão a códigos de ética e conduta. Normalmente, o Rio Previdência já tinha feito isso também, a adesão a código de autorregulação do mercado, como no caso da ABRAB, da Ambima, que tem lá os seus códigos de ética. A gestão dos ativos pode ser em carteira própria ou pode ser gestão por terceiros. Eu posso ter uma carteira administrada ou pode ser aplicação em fundos de investimento, que é como hoje o RJPrev trabalha. Nesse caso, as instituições, as administradoras de carteira ou os fundos de investimento têm que ser autorizados e registrados regularmente para funcionamento do Banco Central, na CVM, conforme o caso. E eu posso ter uma gestão misturada disso tudo. O que é importante para a gente saber disso? Na hora de contratar a instituição gestora, a lei federal manda licitar. A PGE já enfrentou esse assunto aqui, quando, no caso do Rio Previdência, e depois replicou isso para a RJ Prévia. Olha, a mãe dele gosta muito. A mãe dele já acha muito bom. Na verdade, a gente chegou à conclusão aqui na PGE que a licitação não resolve bem isso. Isso daria uma conversa enorme, eu vou poupá-los desse aborrecimento, mas o fato é que adotou-se no RJ Prévia, exemplo do que se fazia já no Rio Previdência, a lógica de credenciamento, né? Tem um credenciamento anual, o credenciamento da RJ Prévia é um credenciamento dinâmico, né? Ele publica onde está dizendo, olha, eu estou procurando fundos de investimento com as seguintes características: tem que estar bem ranqueado na Ambima, tem que ter uma taxa determinada mínima tem que ter uma taxa de administração até tanto, a taxa mínima de rentabilidade passada tanto, muito embora isso não seja uma garantia de rentabilidade futura, mede-se volatilidade, sei lá, mecanismos de avaliação de rentabilidade, de risco, tamanho do patrimônio, etc. São selecionadas até 3 durante um ano, se trabalha com elas, já que no final desse período elas são avaliadas e substituídas conforme a avaliação. Se ela for boa ou se ela for ruim, é substituída por outras em um novo processo, e assim sucessivamente. E a limitação, tá? O RJ não bota seus ovos todos na mesma cesta. A limitação de concentração de investimentos, percentuais máximos por cada fundo que se aplica, percentual do patrimônio de cada fundo que se assume, enfim. Existe toda uma regra prudencial aí de investimentos financeiros. Quem fiscaliza? A Previc fiscaliza, os tribunais de contas fiscalizam,
O Ministério Público, quando menos, como curador de fundações, vai fiscalizar, mais ainda porque tem interesse de servidores públicos, os próprios participantes e assistidos também fiscalizam. E eu já caminho aqui para minha conclusão e faço aqui algumas considerações finais. A minha participação originalmente ia ser para tratar das leis complementares 108 e 109. Eu tinha algumas observações a fazer na ocasião. A Juliana me deu generosamente a oportunidade de continuar a participar, que eu queria muito, mas tratando agora de um assunto relativamente diferente, mas eu não posso deixar de fazer algumas anotações que eu queria ter feito ontem. São ainda relacionadas com o tema de uma forma geral e acho que são importantes para a gente formar uma convicção a respeito do que deve ser feito em termos de previdência complementar e como é que a gente deve encarar a questão da previdência complementar. Não preciso falar de contextos de crise, contextos disso, porque a Juliana já tratou do assunto com a necessária propriedade, mas eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, previdência complementar é o único caminho para a criação de regime financeiro atuarialmente saudável. Não dá para pensar, isso é um problema mundial, não dá para pensar em previdência sem começar a desvincular essa lógica da lógica de benefícios de governo. E sem começar a pensar na ideia de que a formação, eu tenho que pagar benefícios de acordo com o dinheiro que foi separado para isso. De acordo com a reserva feita. Previdência vem de prever. A gente tenta prever alguma coisa. Prever para quê? Para prevenir. Ninguém se previne de surpresa ruim. De surpresa boa, perdão. A gente se previne contra surpresas ruins. Então, a previsão demanda que se pague um benefício de acordo com a reserva que se foi capaz de formar. E quando a gente bota governo no meio, quando mistura isso com funcionalismo, com servidor público, com política de remuneração, como é o grande problema, a gente teve um evento aqui sobre a reforma da Previdência e o Eric fez observação fantástica a respeito disso. Um dos grandes problemas da Previdência no Brasil, principalmente do servidor, é você misturar o tema com política de RH. E é necessário desvincular, e passa por isso também. É um problema no mundo inteiro. Como custear a velhice? As pessoas estão vivendo mais tempo. As pessoas passam mais tempo da vida. O Zé Saramago dizia que não queria viver muito, que quanto mais tempo ele vivesse, mais tempo da vida ele ia ser velho. E é um pouco isso, a gente tem que se preocupar com isso. A maior parte da vida, à medida que a medicina avançar, nós seremos velhos. À medida que a medicina avançar, nós seremos velhos, nós deixaremos dependentes mais novos. Uma das coisas que interferiu decisivamente com a previdência no mundo inteiro foi a evolução da medicina para tratamento de disfunção erétil, por exemplo. Então, parece bobagem, parece brincadeira, mas não é. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo, tendo filhos mais tarde. A gente precisa pensar nesses problemas como uma questão a resolver cada vez mais dependendo de cada um e cada vez menos dependendo do governo, dependendo do Estado. Quando a gente fala em mundo, as pessoas lembram do Chile, mas no Chile privatizaram a Previdência e agora todo mundo reclamando que os benefícios são baixos, não vai ter dinheiro, etc, etc. O que aconteceu ali? De fato, a Previdência foi, décadas atrás, submetida a um regime de, a falta de termo melhor, privatização. Que não é o que está acontecendo aqui, nem tampouco que se fala em PEC 287, tá? Reforma da Previdência tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no Chile. Mas o que está acontecendo no Chile é que agora as pessoas estão entrando em gozo de benefícios, estão achando os valores baixos. O Alan me alertou antes aqui para um detalhe importante, né? E eu tinha outro, ele me acrescentou outra informação que eu vou reproduzir aqui, dando crédito. Né? As pessoas, quando isso aconteceu, contribuíram pelos valores mínimos, pelas alíquotas mínimas. E como o Chile é um país que deu muito certo, e as pessoas estão vivendo cada vez mais, eu tenho o mesmo bolo de dinheiro para garantir benefício por mais tempo. O que acontece? Para o dinheiro render, o benefício tem que ser menor. Então as pessoas estão ganhando menos. Foi isso que aconteceu. Né? Houve previdência, as pessoas foram previdentes, mas não trocam. Né? Também não fizeram, eventualmente, a economia necessária lá atrás para que esse dinheiro fosse render o suficiente para uma qualidade de vida aceitável no futuro. Uma coisa importante sobre previdência complementar, as pessoas reclamam muito, não, vai tirar a previdência, é tarefa, missão do Estado, garantir. Olha só, gente, primeira pergunta, considerando a situação, eu estou falando de Brasil, eu não estou falando de Estado do Rio de Janeiro, só, né, e não falo só como procurador de Estado, mas como curioso, eu não me chamo de estudioso, mas de curioso sobre o tema. Pensem, lembrem agora das escolas,
públicas no Brasil, dos hospitais públicos no Brasil, e pense que quando a gente defende que a Previdência tem que ser toda pública, é o mesmo Estado que a gente quer confiar o nosso dinheiro. Eu pergunto a vocês se isso faz sentido. E mais, não só confia, isso é para quem eu confio a gestão do dinheiro. E a quem eu mando pagar a conta? Eu estou transferindo essa conta para gerações futuras. Para os filhos, para os netos. É justo. O sujeito já vai nascer pagando uma conta que não era dele. Em algum momento a gente vai ter um corte e vai ter que pagar uma conta acima do que se esperava. Mas se a gente puder fazer isso e poupar gerações futuras, é curioso. Como todo mundo gosta de falar em prevenção, em proteção do futuro, da geração futura, nós falamos de direito ambiental. Mas de direito financeiro, direito previdenciário, ninguém lembra das gerações futuras. O servidor público precisa botar a mão na cabeça e pensar que, além de pagar a sua folha, além de pagar os servidores, eu não estou falando aqui de crise financeira e de salário atrasado, por favor. Isto é um outro problema. Mas o Estado, a gente quer que o Estado faça tudo o que a Constituição manda, tudo que a legislação manda, pague a folha dos servidores e garanta a previdência dos servidores em regras muito mais vantajosas que a do regime geral. Tem prioridades a atender. Mas vale a pena considerar que a gente se imiscua nessa responsabilidade, que o servidor põe a mão no seu próprio dinheiro e passe a cuidar do seu próprio futuro e libere o Estado para cuidar daquilo que é importante e fundamental para quem não tem condição de pensar nisso. Considerando a remuneração média do servidor público, é uma preocupação que devia estar na agenda dele mais do que normalmente está. Também se lembra muito, quando se fala de previdência complementar, e eu prometo que estou acabando, que, mas teve aí o prejuízo gerado nos fundos de pensão das estatais, né, que tiveram prejuízo com investimentos estranhos, com investimentos financeiros suspeitos, com aplicações pouco ortodoxas. Vejam bem, as instituições, os fundos de pensão, as entidades de previdência fechadas de previdência complementar, são provavelmente os mais importantes investidores institucionais do país. São as principais entidades que fazem aplicações no mercado financeiro, no mercado de capitais do país. Então, um mercado de previdência complementar forte é um passo importante para um mercado financeiro forte, para um mercado de capitais forte e para o desenvolvimento do país. Se a gente está preocupado com o investimento financeiro específico das entidades dos servidores, especificamente da RJ-Prev, eu convido todo mundo a visitar de novo o site da RJ-Prev e dizer o seguinte: olha, as aplicações financeiras da Previdência Complementar dos servidores são limitadas por resolução do Conselho Monetário Nacional, mas a política de investimentos do RJ-Prev é muito mais pé no chão que a própria resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. Para dar um exemplo, o limite de exposição ao mercado de ações, a renda variável, na resolução do CMNE é de 70%, o limite do RJ-Prev é 30%, definida a política de investimentos para esse ano. Então, é importante a gente saber primeiro qual o nível de exposição a risco antes de botar todo mundo no mesmo balaio de gatos. E, como houve um painel hoje de manhã falando sobre isso, que ali houve eventualmente abuso, onde houve prejuízo, houve abuso, lá dos poderes, eventualmente, decisões equivocadas, a gente não sabe se foi só equívoco na hora de realizar aqueles investimentos financeiros. Esse parâmetro a mais, esse limite a mais, a gente tem no RJ-Prev para considerar com mais atenção as suas alternativas e a sua política de investimentos e a forma como ela vai cuidar do dinheiro do servidor que lá está. Peço desculpas por ter passado um pouquinho do meu tempo, eram essas basicamente as considerações que eu queria fazer. Como eu prometi, foi mais informativo, agora no final eu dei um pouco mais de palpite. Espero ter substituído a altura que o Eric, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. E estou absolutamente à disposição para quem eventualmente quiser depois trocar uma ideia sobre o tema. Eu agradeço novamente pelo convite para estar presente e agradeço a todos pela atenção. Passo a palavra, então, para o Alan Harness Pacheco de Moraes,
Ele é especialista em Previdência Social, com experiência de mais de 20 anos em Previdência Complementar. É graduado em Matemática pela UFRJ, possui especialização em Análise de Projetos e Gerência de Sistemas pela PUC-Rio, MBA em Previdência Complementar pelo IDEAS, especialização em Engenharia de Produção, com ênfase em Previdência Complementar pela COP UFRJ. Atualmente, ele é presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, a RJ-Prev, e professor do MBA em Previdência Complementar da COP UFRJ. Obrigado a todos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, doutora Juliana, meu amigo doutor Felipe Derbe, e queria estar parabenizando o evento tão rico aí com as apresentações que a gente tem tido desde ontem. E eu acho que isso é muito importante no Estado do Rio de Janeiro em relação à própria PGE estar fomentando esse tipo de evento. Que a Previdência, ela não só é a Previdência Complementar, eu gosto de dizer isso, a RJ-Prev, eu sou gestor de carreira, especialista em Previdência Social do Rio Previdência, a gente tem que olhar a Previdência como um todo, o regime próprio e a Previdência Complementar, e fiscalizar como um todo que parte, por exemplo, muitos servidores que tomaram posse antes de 4 de setembro de 2013, 11% da contribuição vai para o Rio Previdência. Então a gente também tem esse mesmo foco no Rio Previdência, como a gente tem que estar fiscalizando também a Previdência Complementar. A minha apresentação vai ficar um pouco mais fácil, porque tivemos duas grandes apresentações anteriores, que eu acho que já trataram do tema, acho que eu posso até me sentar. E vou falar um pouco mais do plano de benefícios e qual é essa realidade da Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos no primeiro dia uma apresentação sobre longevidade, com o Fábio Viagem e o Paulo Tapia. Vou falar rapidamente um ponto aqui que também a doutora Juliana falou, em relação à longevidade. A gente tinha em 1900, aqui no Brasil, uma expectativa de 33, em 70 a gente já foi com uma expectativa por IBGE 53 anos, em 2015, 75 anos. É uma realidade de crescimento na nossa população, acho, em relação à idade, acho muito positivo. Aqui, lembrando que é uma idade média, eu gosto de falar isso porque isso é matemática atual, as pessoas é por sexo e tal, mas é importante aqui, a gente está falando de idade média. E também foi falado aqui pelo Dr. Felipe, em relação ao nosso aumento da longevidade. Falo que o bebê que vai viver até 120 anos já nasceu, isso é uma realidade, a gente pode pegar qualquer revista, qualquer documento sobre esses pontos. Sou eu. Parece mesmo. E isso é importante porque estamos vivendo melhor, e se a gente vive melhor, a nossa previdência vai ter que estar abarcada relacionada a isso, em relação às nossas expectativas de vida. Em 1960 a gente tinha uma taxa de fecundidade de 6,3 filhos por casal, em 2012 a gente está falando de 1,7. A gente sabe que a rotatividade certa em relação a um casal é 2,01 por casal filhos, e a gente está tendo aqui no caso do Rio de Janeiro 1,54, perdão. O que está acontecendo com a nossa população? Está envelhecendo, e a gente vai conseguir visualizar isso aqui nessa pirâmide também que foi colocada pela doutora Juliana. Estamos vivendo mais, estamos tendo menos filhos, então estamos envelhecendo. O que vai acontecer com isso? No sistema de repartição, como foi falado anteriormente, ele não se sustenta. Outro dado importante é a relação de dependência entre ativos e inativos. Nós, aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa relação de dependência de um ativo para um aposentado. No sistema de repartição simples, a gente está falando em média, teria que ser 5,5 a 6 ativos para um aposentado. E como é que vai se sustentar, aí eu estou falando no caso do Rio Previdência e o fomento da Previdência Complementar dos servidores públicos, a gente estaria falando de 1,07 do Rio de Janeiro. Esse sistema não se sustenta. Rapidamente aqui, em relação aos trabalhadores, a gente tinha em 1950 8 trabalhadores ativos para um aposentado, e agora a gente está falando de 1,07, como eu falei anteriormente, o sistema não se sustenta. Então, esse primeiro ponto é só para a gente focar o porquê dessa necessidade de mudança. Tinha outros slides, mas eu quis só inicializar nesse ponto.
Fala um pouco da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, na visão dos patrocinadores do participante. O Dr. Felipe falou bem sobre esse ponto, mas eu vou focar aqui em alguns outros detalhes, que a folha, essa redução do que tange a parte da Previdência Complementar em relação ao limite do teto do regime geral, 20% da folha do Rio Previdência são pessoas, a gente gasta hoje com esses proveios de aposentadorias e pensões. Então, a gente estaria falando de uma redução de risco atuarial na visão do patrocinador, no caso do Estado, de 20% da sua folha de benefício, na implementação da Previdência Complementar. Em relação à aposentadoria calculada sobre o saldo de acumulação no período laborativo, isso atualmente é muito importante, porque, como foi falado anteriormente, em relação à paridade, à aplicação da média, quando você faz um cálculo em função somente daquilo que você contribuiu, eu, matemático, creio que um sistema muito mais justo. Se eu contribuir 10 anos, eu vou receber aquilo que eu contribuí 10 anos. Pessoas iguais, com salários iguais, que contribuem pelo mesmo período, com alíquotas diferentes, vão ter benefícios diferentes. Eu acho bem justo esse modelo, e a gente estaria falando isso. E pessoas que entraram com idades mais longevas no Estado, eles estariam recebendo benefícios diferentes no que tange a Previdência Complementar. Regra diferenciada para pensões. A gente sabe hoje que até a última modificação da legislação do Estado, em 12 de junho de 2017, a gente não tem mais, quer dizer, ainda temos pensões vitalícias, né, mas a partir de uma idade. Agora a gente tem uma escala em relação à possibilidade de período de percepção de pensão. E no caso da Previdência Complementar, estou falando aí na RJ-Prev, pela modalidade do plano C de contribuição definida, o valor remanescente daquilo que eu não usufruí, morri antes pela minha expectativa de vida, e vão para os meus herdeiros, pode ser até uma pessoa, um filho mais velho, que isso não estaria no rol das pensões no plano de benefício definido. E a redução de alíquota, que estaria falando de 22% hoje, que o Estado contribui, vai para 28%, né, com o aumento da contribuição de 11 para 14%, e aquele valor que excede o teto, o Estado do Rio contribui com 8,5%, daquelas pessoas que fizeram adesão para a RJ-Prev, e essa diferença entre os 22 e 8,5 é uma receita que o Estado, quer dizer, deixou de gastar, ele pode estar revertendo isso para o regime próprio de previdência e melhorar o sistema de repartição simples. Agora, na visão dos servidores, existe a contribuição, a contrapartida dos 8,5, naquilo que o servidor escolher, as alíquotas são 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Na opção da escolha de 8,5, o Estado coloca 8,5. Se ele escolher 5,5, o Estado coloca 5,5, porque o sistema é paritário por força da Lei Complementar 108. As contribuições previdenciárias individualizadas, que permanecem mais tempo. Isso é interessantíssimo, porque aquilo que eu falei anteriormente, se com essas emendas que a PEC, né, postergando a idade de aposentadoria para 65 anos dos servidores, o que vai acontecer? O servidor vai ficar mais tempo contribuindo, e hoje a gente sabe que quem ficar mais tempo, no máximo, nas regras atuais, tem o direito a uma permanência, se tornando elegível. Só que na Previdência Complementar você continua potencializando a sua reserva. Você vai postergar a sua aposentadoria. Quando você for aplicar uma tábua inerente no ato da sua aposentadoria, não é pela elegibilidade, mas sim no momento da sua aposentadoria, você vai ter uma reserva maior, vai viver menos, porque a tábua aplicada você já andou mais na sua vida laborativa, você vai ter um valor de benefício maior. Isso não acontece no regime próprio. Estou falando isso porque eu estou na regra antiga ainda, tá? Eu não estou dentro do regime de previdência complementar, eu sou participante de uma forma facultativa, vou falar um pouco mais à frente, eu não tenho a contrapartida do Estado. Perdão aqui. No caso de benefício de morte, o Felipe também falou sobre isso, né? A gente tem um seguro que trata, é um fundo coletivo, que trata da parte de benefício de morte. No caso de saída do Estado, isso a gente, quando começou a falar sobre Previdência Complementar de Servidores Públicos, é muito interessante esse item, porque todos achavam, eu quando comecei na Previdência Complementar dos Servidores Públicos, eu achei o seguinte: poxa, contribuição de 1 para 1, quem passar no concurso público e tomar posse e ganhar acima do teto, todo mundo vai fazer adesão. O início de aplicação financeira de 1 para 1, só bota R$100, o Estado bota R$100, não vou achar isso em lugar nenhum. E isso foi uma realidade que nós, todos os presidentes de fundos que são de servidores públicos, a gente se reúne a cada 2 meses em São Paulo, na ABRAP, para estar tratando sobre as
demandas, as necessidades, ver os pontos em comuns, porque a legislação da Previdência Complementar ela não está abarcada efetivamente para os servidores públicos. Tem muitas mudanças, tem que ser analisado, aí eu estou falando via Previc, via própria lei federal. Mas eu achava que todos iriam fazer adesão à RJPrev, e engano, a gente hoje tem um índice de 60% de adesão, a FUNPRESP tinha um índice de 35% de adesão, e eles estão aumentaram esse índice agora por meio da adesão automática. Vou falar um pouco mais sobre isso, e que a gente conseguiu implementar aqui a partir de junho desse ano. Mas é uma realidade que a gente chega numa palestra e as pessoas acham que a gente está tirando benefício. As pessoas acham que tinham direito à paridade, à integralidade, e você vem com uma ideia que, não, você está cortando o benefício, você está tirando, a gente tem uma ideia de uma pessoa má que está tirando, mas só que hoje, com esses problemas que nós tivemos em relação ao custeio do próprio Rio Previdência, do sistema de repartição, como eu falei anteriormente, essa história mudou. Muitas pessoas têm nos procurado e dizem, tem como fazer a abertura do prazo para poder fazer adesão à Previdência Complementar, migrar de regime servidores antigos, principalmente os mais novos, têm buscado a RJPrev nessa demanda. A gente sabe que precisa de uma alteração legal para poder até discutir esse assunto, a gente teria que estar levando para a Assembleia. Outro ponto positivo é você poderia receber benefício acima do teto, porque isso, você sabe que independente dos valores das contribuições, os nossos programas de aposentadoria estão limitados ao teto constitucional. Se você ficar mais tempo numa previdência complementar, entrou cedo e ficou mais tempo, você pode receber o benefício, porque são 2 contra-cheques, você vai receber 5.531 a valores presentes pago pelo Rio Previdência, e o que é 7 pago pela RJPrev. Se esse somatório for superior ao teto, não tem problema nenhum, porque um é do regime privado e o outro é do regime público. E a possibilidade de escolha de perfil de investimento. Falamos isso ontem, sobre a switchability. Isso é um detalhe importante aqui, porque apesar da entidade ter essa previsão legal e estar no regulamento do plano, a gente ainda não tem escolha de perfis, até em função do patrimônio da entidade. É muito pequena, a gente só tem 40 bilhões de patrimônio, não caberia a gente ainda ter essa escolha de perfis. Hoje, apesar da PI, Política de Investimento, está falando em 30% de renda variável, a RJPrev está 100% de títulos públicos. Mesmo tendo esse mandato para a diretoria executiva, a gente está podendo aplicar em renda variável, com título público pagando 7, 6,5%, porque a gente entraria em risco. Nós vamos apresentar um gráfico até comparativo com benchmark em relação a outras entidades. É lógico que a rentabilidade passada não quer dizer que a rentabilidade futura, a gente veio colocado aqui, e vai chegar uma hora que a gente vai ter risco, que não tem como, em relação às taxas. Hoje uma TNP 55 está pagando 5,10, quem tiver meta acima disso já vai ter que ir para o risco, não tem como. Aqui eu fiz uma simulação rápida, só para a gente ter uma ideia, um servidor que ganha R$15.000, total da sua remuneração 15 mil. Esse valor aqui, mesmo aposentado, ele continua contribuindo, porque ele contribui sobre aquilo que é 7 teto do regime geral para o Rio Previdência, ele contribui 11%, a Salico vai virar 14%. Então, mesmo aposentado, um servidor ele continua contribuindo para a para o Rio Previdência, perdão. Então, seu valor líquido seria em torno de R$14.000. Com essas premissas, e isso é extremamente importante, a gente tem falado muito aqui em risco, em investimento, a gente preza muito, a gente tem feito, eu vou falar um pouco mais à frente dessa parte de governança, mas existem variáveis no lado do passivo, que é o lado, por exemplo, que eu mais gosto, né, a parte matemática atuarial. Se você não tiver bem precificado esses valores aqui em relação às premissas, e essa simulação foi feita nessas premissas, qualquer variação dessa premissa, esses valores aqui, principalmente, quer dizer, estou falando aqui da parte da Previdência Complementar, ele varia. Se você não conseguir um juro de acumulação de 4,5% ao ano, a gente está falando de juros reais, esse valor aqui, se for inferior, esse valor aqui reduz drasticamente. Entretanto, se você conseguir 5%, esse valor aqui aumenta consideravelmente. A gente aqui esse cálculo aqui já tem os valores para riscos, cobertura de morte, invalidez e sobrevivência. Então, eu fiz uma simulação como se fosse no nosso site, que tem essa taxa de 4,5% e crescimento salarial real de 2%. E uma tábua geracional. Isso aqui eu também vou falar. A RJPrev procura usar uma tábua geracional, que não é uma tábua estática. Qual seria a diferença das duas? Uma tábua
por exemplo, a T2000, que é uma tábua muito conhecida, uma tábua americana de mortalidade, ela, independente da idade de nascimento da pessoa, ela olha lá, 60 anos, Felipe fez 60 anos, a expectativa de vida dele 25 anos. Uma pessoa... 60, exatamente. Uma pessoa que nasceu agora, que era o nosso exemplo primeiro ali, o bebê que vai viver até os 120, ele também falaria que ia viver mais 25 anos. Com uma tábua geracional, não. Existe um incremento natural pelos novos nascimentos. E a gente utiliza essa tábua, foi uma escolha nossa da RJ Prévia. Então, esse neném que nasceu e como completar os 60 anos, com certeza a expectativa dele não vai ser 25, vai ser 30 alguma coisa, porque existe um fator, ela é uma matriz, ela é uma tábua linear, né? Então, são essas premissas. Então, a gente estaria falando aqui nessa premissa, a pessoa poderia estar recebendo um benefício até maior do que ganharia no Rio Previdência. Por quê? Aqui a gente já colocou a postergação da aposentadoria, no caso, se ela se aposentasse aos 65 anos. Quando foi feito o cálculo original para a Previdência Complementar, isso também aconteceu no caso da FUNPRESP, porque a alíquota de 8,5%. Existem outros estados que a alíquota é 7,5%. Quando nós fizemos o primeiro cálculo, 8,5%, tirando o benefício de risco, era um valor suficiente para uma pessoa, para um homem, começar a trabalhar aos 25 anos de idade e se aposentar aos 60. Então ele teria mais ou menos as mesmas remunerações do que uma pessoa que fosse se aposentar pela média aritmética no caso do regime próprio. Aquele gráfico que o Felipe mostrou anteriormente, ele é interessante para as pessoas que entram já no período acima dos 25 anos. Quem entrar com uma idade de 35 anos, o que vai acontecer? Menos tempo de contribuição, menos tempo de rentabilidade, e aquele valor, com certeza, de aposentadoria ali vai ser inferior. Aí que entra o benefício especial da pessoa que já era servidor público, no caso da União, desse processo de migração. Mas eu acho muito interessante que você contribui com 18% na sua formação de reserva, o Estado coloca 18%, e os juros compostos, nesse período aqui que a gente estaria falando de 40 anos, trabalha o resto para você. Isso é matemática, levando em consideração 4,5%. Lógico, se conseguir 4%, esse valor aqui, como eu falei anteriormente, do saldo acumulado, será inferior. Um outro exemplo aqui é se o servidor não colocar só 8,5%, ele colocar 8,5% e mais 2,5% de uma alíquota facultativa. Ou seja, duas pessoas que tomaram posse com 25 anos, um tomou posse do Estado do Rio de Janeiro antes de 4 de setembro de 2013, no dia 3, ele está submetido à média, à aritmética. Ele contribui com 11% sobre o total da sua remuneração. Aquele que tomou posse após 4 de setembro, ele estaria pagando 11% sobre 5.531 e 8,5% facultativamente sobre aquilo que excede. Se ele colocar 11% também daquilo que ele excede, ou seja, igualzinho a pessoa que tomou posse um dia antes dele, nesse nosso exemplo, ele poderia receber um benefício até 123% de líquido em relação ao servidor anterior. Levando em consideração a aposentadoria aos 65 anos. Se fosse aos 60, aquele valor ali daria em torno de 100, que era o cálculo inicial de 11 contra 11. Esse gráfico aqui eu acho muito interessante, porque, principalmente na parte atuarial, em relação às tábuas, uma reserva necessária para uma pessoa de 55 anos, a cada um ano de vida de acréscimo, se a gente estivesse usando uma tábua CSO 58 ou uma tábua T2000, isso aqui seria em relação aos juros, a taxa de juros. E a gente estaria falando o seguinte: uma pessoa de 55 anos que vai viver aqui numa T2000, por exemplo, até os 86, se ele viver mais do que isso, eu estaria falando de um aumento na reserva, numa taxa de 6%, de 1%, 1,5%. Ou seja, com uma longevidade, isso impacta diretamente nas reservas matemáticas das entidades. Por isso que às vezes a gente fica acho importante na parte do ativo, mas a parte do passivo, ela é extremamente sensível a qualquer tipo de modificação. Uma descoberta de uma cura de uma doença pode impactar diretamente no plano de previdência. Aí eu estaria falando de um plano CD, que aí existem vários tipos de modalidade de plano CD. CD puro não impactaria nada, mas um plano CD que tem um fundo de sobrevivência, como o caso da FUNPRESP, como o caso do Rio de Janeiro, ou qualquer outra entidade, em planos CVs e planos BDs, isso impacta diretamente.
No caso da RJPrev, a gente terceiriza esse fundo. Então, seria diferente, mas quem está com o fundo internalizado e o plano continua sendo de contribuição definida, esse impacto de uma longevidade ainda influencia no modelo. Aqui eu já falei da tábua geracional. Vou falar um pouco agora da Previdência complementar em relação à RJPrev e em relação à adesão tardia. Isso é uma preocupação nossa, está ligado muito mais à educação financeira e previdenciária. O servidor que é submetido ao teto e não faz a adesão no momento da posse. A gente sabe que o servidor às vezes está no momento da posse, ele não escolhe a adesão, sei lá, assina 30 documentos, mas aquele que é um dos mais importantes ele não assina, e depois de recuperar isso fica muito difícil. Alguns já entram logo com consignado, pegam um empréstimo consignado e aquele valor que poderia ser vertido para a Previdência, inclusive receber a contrapartida, ele não faz. Então a gente estaria falando de perda de benefícios fiscais, porque a contribuição que ele faz, ele abate direto do imposto de renda no sistema do Estado, na alíquota de 27,5%, perda da contrapartida do Estado, perda da rentabilidade e benefícios previdenciários limitados a 5.531. Por exemplo, um participante, um servidor que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil inicial, se ele sofreu uma morte, no caso, os beneficiários não estariam cobertos, só estariam cobertos pelo Rio Previdência em valor de 5.531. E no caso de uma invalidez, a mesma coisa. Ele, mesmo ganhando 20 mil, ele estaria ganhando só 5.531. Fazendo parte da RJPrev, ele tem direito ao seguro e essa complementação de renda. Benefício por morte e validez, servidor de força adicional para reduzir o impacto. Se ele não fizer adesão no momento da sua posse, cada vez mais ele vai ter que colocar dinheiro para poder suprir essa falta de todos esses benefícios que ele estaria perdendo. Fiz uma simulação aqui rápida também em relação a uma remuneração de 20 mil reais, a entrada do servidor de 25 anos sai 2,65, com uma contribuição de 8,5. Ele precisa de uma reserva acumulada, ele teria uma reserva acumulada de 2,5 milhões, mas se fosse aos 25 anos, ele faria uma contribuição de 1.260, aos 30, 1.900, aos 35, 2.850 e aos 45 anos, 6 mil reais da sua remuneração. Então, cada vez mais a Previdência, no caso, principalmente planos CDs, eu acho isso importante porque pode ser uma opção. A pessoa não quer começar a contribuir os 35, tudo bem, mas para ter a mesma reserva você vai ter que contribuir quase o dobro, mais que o dobro. Não, mais que o dobro. E esse valor é pessoal, o sistema é facultativo, mas ele é compatível e proporcional àquilo que você contribui. Esse aqui é o valor da adesão tardia em relação ao próprio servidor, que ele não faça em relação ao que ele perdeu de benefício fiscal e mais a contrapartida do Estado. Em relação a 30 anos ele perdeu 1.170.000, tudo são simulações matemáticas, naquelas mesmas premissas originais. E agora a implantação da Previdência Complementar no país, a doutora Juliana falou, mostrou aquele mapa do Brasil, aqui são as datas de criação. Isso é muito importante, principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, porque a nossa lei, diferente de alguns estados, inclusive da União mesmo, de São Paulo, a gente respeita o artigo 40 do caput na íntegra. Ou seja, a pessoa, o servidor público, tomou posse em qualquer ente federativo e não houve interrupção, tomou posse antes de 4 de setembro de 2013, início de funcionamento da RJPrev, a gente respeita a primeira posse. Ou seja, ele toma posse aqui no Estado do Rio de Janeiro, observando a data da primeira posse. A União, no Executivo, inicialmente ela só adota para a própria União, só se o servidor era da União. A FUNPRESP e JUDE estava nessa mesma linha, existe um posicionamento da AGU nessa linha, mas só que dentro administrativamente da FUNPRESP e JUDE eles já estão adotando o princípio do Rio de Janeiro, olhando o artigo 40 da Constituição como lato sensu. São Paulo adota, independente de qualquer ente federativo, fez concurso para lá, está dentro do regime de previdência complementar, e os outros que vieram depois do Rio de Janeiro adotam o princípio do Rio de Janeiro, viram que era mais prudente. Todos esses outros entes estão com diversas ações na justiça naquilo que porque não respeitaram o artigo 40 como um todo. Aqui é o patrimônio das entidades. São entidades que nasceram até recentes, mas o somatório desse patrimônio já é 1,4 bilhão, FUNPRESP, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais todo, e a gente já está falando de 74 mil participantes nesse novo sistema. Falar um pouco da RJPrev, já foi muito falado, né, em relação à lei, em relação à entidade multipatrocinada, multiplano, adesão de municípios.
Vou falar um pouquinho aqui das alíquotas. Existem duas formas de você ser participante da RJ-Prev. Você pode ser um participante patrocinado, é aquele que recebe uma contrapartida do Estado. Se ele faz uma escolha, uma alíquota de 8,5, o Estado coloca 8,5. Ou um participante facultativo, que é o meu caso. Eu não estou no regime antigo ainda de previdência do Estado e faço uma contribuição isolada, como eu faria num banco via um PGBL. O que eu estaria ganhando seria a busca, acreditando na entidade em relação à rentabilidade e também por não ter fins lucrativos, esses valores, as minhas taxas de administração de carregamento são inferiores. Você pode também ter um seguro adicional. Você pode fazer essa cobertura, você pode ter um benefício suplementar por meio de portabilidade de bancos, você pode trazer para a entidade, ter um cálculo suplementar, e você pode fazer contribuições voluntárias. Lembrando que contribuições voluntárias e essas contribuições patrocinadas e facultativas, você abate diretamente do imposto de renda. Falar um pouco agora da gestão dos investimentos. Hoje a RJ-Prev, não só a RJ-Prev, mas qualquer entidade de previdência do país, tem que ter um conselho deliberativo fiscal, uma diretoria executiva. No caso, a gente tem o nosso comitê de investimento, com reunião semanal, quinzenal, perdão, diretoria de investimento responsável pela gestão dos investimentos. Nós já temos, apesar de ter 3 anos e meio de existência, nós prezamos muito em relação à parte da gestão de investimentos, os limites de alçada definidos para cada operação dentro da entidade é assinada, no caso, por mim e pelo Marcelo, e a gente respeita esses limites definidos pelo Conselho Deliberativo, e todas as aplicações são registradas e gravadas. Manual de investimento, nós temos um manual específico para a entidade, como tem que ser feitas as aplicações. Fizemos, todos os profissionais, tanto do Comitê de Investimento como da diretoria, são certificados. Temos o nosso código de ética de conduta. As reuniões, como eu falei, semanal, perdão, seleção de gestores, o Felipe falou muito bem, tem um parecer muito bom aqui na PGE sobre esse item. As ferramentas de análise, a gente já tem hoje dentro da entidade fronteira eficiente, projeções de resultados, simulação de estresse, curva ETJ, banco de dados específicos, a gente pega todo o mercado e coloca dentro da entidade em relação às aplicações. A gente está falando mais de título público, que é o que a gente tem aplicado hoje, e gráficos e indicadores. As controles das operações, a gente tem um back-office diário, isso é interessante, a gente fecha a cota diária na entidade. Muitas entidades fecham cotas mensais, a gente prezou desde o início para estar fechando cota diária, então o participante, o servidor, ele consegue olhar na internet a rentabilidade do seu investimento no dia seguinte, o dinheiro entrou, o dinheiro é aplicado no mesmo momento e a rentabilidade é calculada diariamente. A gente tem uma validação e a cotização, como eu falei, e a contabilização, tudo automatizado. Vou falar um pouquinho, apertei o botão errado aqui, tem como voltar, por gentileza? Os limites de alçada, enquadramento e mapeamento de liquidez, nós também desenvolvemos internamente. A gente também tem o sistema de VAR e o mapeamento de liquidez. O que significa isso? Se a gente tivesse que vender todos os nossos ativos, qual o tempo que a gente precisaria vender para uma liquidação de uma entidade? A gente tem um sistema interno que a gente desenvolveu que faz esse cálculo para saber quanto tempo a gente precisaria vender todos os nossos fundos e qualquer caso de título público. E a gente já está preparado para crédito privado e também para a Bolsa. Monitoramento e acompanhamento, a gente tem isso diário, a gente recebe diariamente esses relatórios para poder ver o enquadramento, porque a gente tem um limite de enquadramento da 3792, do Conselho Monetário Nacional, e nós temos nosso enquadramento da nossa API, e o acompanhamento ele é feito via custódia também, e a gente valida as informações da custódia. Todos os fundos que a gente aplica, a gente explode esse fundo para saber toda a compra de fundo, para saber se esse enquadramento nesse subfundo está dentro do enquadramento da nossa política de investimento. Então, diariamente, a gente recebe os fundos, as carteiras de XML, automaticamente a gente identifica cada fundo e os seus subfundos, para saber se houve um enquadramento ou não, em relação também, basicamente, ao mapeamento de liquidez. Como eu falei, a gente valida a própria custódia. A custódia recebe esses arquivos também, ela tem a nossa API lá, e saber se a gente está enquadrado ou não, mas mesmo assim a gente faz esse trabalho interno e algumas vezes a gente pega até alguns detalhes na própria custódia em relação ao valor da cota. Aqui a estrutura do sistema, a gente tem, eu sou oriundo também da área de TI, eu trabalho na área de TI há muitos anos, já desenvolvi sistema de previdência e a nossa preocupação era ter, com quadro mínimo, hoje a gente conta somente com 12 funcionários na entidade
E para isso a gente tem que ter um sistema totalmente integrado. E a gente tem esse sistema que trata toda a parte financeira, previdenciária, contabilidade, tudo é automatizado dentro da entidade. O sistema de informação, como eu falei, integrado. Processos, a gente já mapeou os nossos principais processos. Temos uma matriz de risco, já rodamos nossa matriz de risco, mesmo com 3 anos e meio de funcionamento. Aí nossa ideia, a gente fala que a gente tem um conselheiro fiscal aqui na plateia, que a ideia é criar cultura para que amanhã o Alan e o Marcelo, o diretor que estão fazendo a gestão antes de lá, o conselho possa acompanhar e os relatórios cheguem nas mãos e vocês cobrem. A gente fala, ó, toda vez, toda reunião ele testemunha que vocês têm que acompanhar o relatório, porque de liquidez, o acompanhamento diário, para saber como está o funcionamento da entidade. Portal de acompanhamento da evolução da conta e o portal de governança. A gente tem um portal de governança que todos têm acesso com login sem, que tem todas as atas de diretoria, todas as normatizações focadas na previdência complementar. Esse aqui é um exemplo do nosso portal. Aqui tem a área do participante, que ele pode, com login sem, até a área de governança aí ao lado, que ele vai ter diariamente aquilo que eu falei, o acompanhamento da sua conta previdenciária, a evolução da sua conta. E eu falo isso em toda palestra que a gente dá em relação à nova posse do servidor, que isso é uma importante ferramenta de fiscalização. Você, quando tem uma conta, um fundo de investimento, se há alguma variação, não é só coloca a conta corrente, você pai. Eu estava com um valor aqui, porque esse valor agora, essa taxa que entrou, ou qualquer outra coisa similar, você faz esse acompanhamento. Então a gente tem esse relatório que a pessoa entra, o servidor entra, o participante, e ele consegue acompanhar os valores que ele contribuiu e que o patrocinador contribuiu e as respectivas cotas. Prometo que já estou acabando. É isso mesmo. Então aqui você pode tirar por qualquer período e aqui vai te dar sempre o saldo acumulado, o saldo atualizado. Isso aqui é uma rentabilidade, a gente fez um comparativo aqui para esse seminário, desde o início do funcionamento da entidade até março. Por que março? Porque esses gráficos aqui são das entidades fechadas de previdência complementar de planos BDs. Esses relatórios eles saem trimestrais e a gente não tinha como comparar com outro período. Mas em relação ao Ibovespa, nesse período, IPCA, poupança, INPC, entidade fechada de previdência complementar, planos BDs, todas as entidades fechadas, plano de contribuição variável, plano de contribuição CD, IPCA mais 4,5 CDI. O grande vilão é o CDI, né? Mas a gente torce que o país melhore, a gente não fique focado somente em CDI. Eu gosto, esse gráfico é interessante porque mostra em relação à gestão da entidade, mas eu acho que comparar com outras entidades muito mais longevas é complicado, porque a carteira, o portfólio deles é diferente. Nosso portfólio, a gente entrou numa realidade de taxa de juros muito alta, mas a gente tem que mostrar o que está sendo feito. E aqui, esses portfólios aqui, eles têm crédito privado, renda variáveis, tudo nas suas carteiras, eles sofreram bastante nesse período. Por último, a adesão automática, a ideia é trazer garantia para o servidor, no caso para o RH também, né? Porque a gente sabe que lá na frente a pessoa não foi informada da RJ prévia, não sabia nem que tinha que fazer adesão. Então, esse modelo de adesão automática, como é que ele vai funcionar? O servidor, ele que entrar depois de 12 de junho de 2017, ele vai ter 90 dias para pedir para sair da entidade, se ele quiser. Então, ele entra, toma posse, entra em exercício, então, e depois disso ele tem 90 dias para falar assim, eu não quero ficar na RJ prévia. Se ele falar isso, o dinheiro devolvido até a data de devolução, que são 60 dias que a RJ prévia tem para devolver, T-1, ou seja, no dia anterior, é corrigido não, né? Atualizado pelo IPCA, ele não tem nenhum tipo de perda. Então, o sistema ainda continua facultativo. E a parte patronal também é devolvida nos mesmos moldes. E após 90 dias, o que acontece? Não, o sistema continua sendo facultativo. Eu quero sair depois de 90 dias. A única diferença é que ele não recebe esse valor corrigido pelo IPCA, toda aquela contribuição que ele fez, inclusive a patronal, fica na conta previdenciária pessoal dele. No ato da sua elegibilidade, ou se ele sair do Estado, ele pode resgatar aquele valor, inclusive a parte patronal, no caso de uma portabilidade, ou dos institutos previdenciários que nós sabemos, portabilidade, autopatrocínio, benefício proporcional diferido e o próprio resgate.
E muito obrigado a todos pela atenção.